Você está sentado no sofá, fazendo carinho em um amigo, em um familiar, ou talvez num cachorro que você encontrou na rua. E do nada, o seu próprio cachorro enfia o focinho entre vocês dois. Ele empurra, late baixinho, tenta subir no seu colo, faz o que for para reconquistar a sua atenção. Você ri, acha fofo, diz, que ciúminho. Mas e se esse comportamento não for apenas um charme? E se existir algo muito mais profundo acontecendo ali? Algo que a ciência levou décadas para começar a entender? Porque o que a psicologia animal descobriu sobre o ciúme nos cães não é o que a maioria das pessoas imagina. Durante muito tempo, a explicação mais aceita era simples: cães são territoriais. Quando um cachorro interrompe o contato físico entre o dono e outra pessoa, ele está defendendo um recurso, você. Assim como marca território com o cheiro, ele estaria marcando o tutor como propriedade. É uma explicação razoável, faz sentido intuitivo. O problema é que ela é incompleta e, em certos aspectos, completamente errada. Porque o que os pesquisadores descobriram quando começaram a estudar esse comportamento de forma controlada foi algo que mudou a conversa inteira. Cães não estão apenas defendendo um recurso, eles estão sentindo algo. Em 2014, a pesquisadora Christine Harris, da Universidade da Califórnia, em San Diego, conduziu um estudo que se tornaria referência no campo. Ela pediu que tutores ignorassem seus cães enquanto interagiam com 3 objetos diferentes: um cachorro de pelúcia animado que latia e movia o rabo, um livro de Halloween com sons e um balde vazio. O resultado foi surpreendente. Os cães reagiram de forma significativamente mais intensa ao cachorro de pelúcia. Tentaram se interpor, empurraram o objeto, chegaram a morder a pelúcia. Com o livro ou o balde, a reação era quase nenhuma. Harris chamou esse comportamento de ciúme primitivo, não porque fosse simples, mas porque ele compartilha a mesma estrutura emocional observada em bebês humanos e em outros primatas sociais. E isso muda tudo. Para entender o que acontece no cérebro de um cão nesse momento, precisamos entender uma coisa: sobre a evolução deles. Cães não são lobos domesticados no sentido que costumamos imaginar. Ao longo de dezenas de milhares de anos de convivência com humanos, eles desenvolveram algo extraordinário, uma sensibilidade social afinada especificamente para nós. Eles aprenderam a ler expressões faciais humanas, a seguir o nosso olhar, a interpretar o nosso humor, com uma precisão que nem os chimpanzés, nossos parentes evolutivos mais próximos, conseguem replicar. Esse vínculo criou algo chamado apego seletivo. Cães não tratam humanos como uma fonte genérica de comida e abrigo. Eles desenvolvem laços específicos com pessoas específicas. E quando esse laço é ameaçado, quando a atenção que deveria ser deles vai para outro, o sistema de alarme emocional deles dispara. Neurologicamente, o que acontece é similar ao que ocorre em humanos. Há uma ativação do sistema límbico, as mesmas regiões associadas ao processamento emocional. A amígdala, responsável por detectar ameaças sociais, entra em alerta. O cortisol sobe. O comportamento muda. Imagina Gold, o labrador, deitado perto de Arthur enquanto ele assiste televisão. Arthur começa a fazer carinho no gato do vizinho que entrou pela janela. Em segundos, Gold se levanta, caminha devagar até o sofá e coloca a cabeça no colo de Arthur, empurrando sutilmente o outro animal para fora. Não com agressividade, com urgência. Esse não é um comportamento territorial. É uma resposta emocional calibrada ao vínculo. Mas aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas não sabe e que muda completamente como você vai olhar para o seu cachorro daqui para frente. Cães manifestam ciúme mesmo quando o rival não é real. No estudo de Christine Harris, os cães reagiram ao cachorro de pelúcia como se fosse uma ameaça legítima, mesmo que nunca tivessem visto aquele objeto antes, mesmo sabendo, em algum nível, que ele não era um animal de verdade. Isso sugere que o ciúme canino não depende de uma avaliação racional da situação. Ele é ativado por um gatilho social, a percepção de que a atenção do tutor está sendo desviada. E tem mais. Pesquisas posteriores mostraram que cães conseguem distinguir quando um tutor está genuinamente interagindo com algo versus apenas fingindo.
Em experimentos onde os donos simulavam dar atenção a objetos inanimados de forma mecânica, a resposta dos cães era menor. Quando a interação parecia genuína, com sorrisos, voz afetiva, contato físico, a intensidade do ciúme aumentava. Em outras palavras, seu cachorro não está apenas reagindo ao que você faz. Ele está reagindo ao quanto você parece estar gostando do que faz. Isso diz algo muito profundo sobre o que é esse vínculo. Ao longo da evolução, cães aprenderam que a atenção humana não é apenas agradável, ela é vital. Ela significa proteção, alimento, segurança. Perder essa atenção, mesmo que temporariamente, ativa os mesmos mecanismos que ativam o medo em qualquer animal social. Mas, diferente de outros animais, cães não apenas reagem à perda de atenção. Eles monitoram ativamente os seus tutores, observam o humor, os movimentos, os padrões de comportamento. Esther uma vez percebeu que Nina, sua gatinha, mudava de cômodo toda vez que ela ligava o computador, como se soubesse que aquilo significava menos interação. Cães fazem o mesmo, mas de forma ainda mais intensa e direta. O ciúme, nesse contexto, é uma evidência do quanto eles estão atentos a você. É quase um espelho emocional. Eles reagem às mudanças na sua atenção porque passaram milênios aprendendo a lê-la com precisão cirúrgica. Então, o que você pode observar no seu próprio cão a partir de agora? Preste atenção nas situações em que ele tenta se interpor. Não apenas quando você interage com outro animal, mas também quando você abraça alguém, quando você fala ao telefone por muito tempo, quando você dá atenção intensa a uma criança ou a um visitante. Observe se ele faz isso de forma agressiva ou apenas de forma de reconexão, tentando encostar, lamber, colocar a pata no seu colo. A maioria dos cães não está com raiva. Eles estão pedindo reafirmação do vínculo. E, curiosamente, pesquisadores observaram que cães que recebem resposta a esses pedidos, que têm o vínculo reafirmado com um carinho, um olhar, uma palavra, apresentam comportamentos de ciúme menos intensos ao longo do tempo, como se soubessem que a atenção vai voltar, como se confiar no tutor fosse uma habilidade que se aprende pela experiência. A ciência passou décadas tentando provar que animais não sentem emoções complexas, que tudo era instinto, condicionamento, reflexo. E então veio um cachorro de pelúcia em um laboratório na Califórnia e um labrador empurrando ciumentamente o objeto para longe do dono, e tudo começou a mudar. Talvez o que mais impressione nessa história não seja a descoberta em si, seja o que ela revela sobre o que aconteceu entre humanos e cães ao longo de milênios. Eles não aprenderam apenas a viver conosco, aprenderam a sentir com a gente. E quando o seu cachorro enfia o focinho entre você e outra pessoa, talvez ele não esteja apenas pedindo atenção. Talvez ele esteja dizendo, da única forma que conhece, que você importa para ele de um jeito que ele não consegue expressar de outra maneira. Você já viu seu cachorro agir assim? Conta nos comentários como ele demonstra ciúme. Adoro ler essas histórias. E às vezes elas viram roteiro de novos vídeos aqui no canal. Se esse conteúdo fez você olhar para o seu pet de um jeito diferente, se inscreve aqui. Toda semana tem uma nova descoberta sobre o comportamento dos animais que vivem com a gente.